Olá, meus irmãos. Em momentos de calamidade e aflição, certamente que a incerteza do que acontecerá no futuro coopera muito para nossa insegurança e preocupação. No entanto, a doutrina da providência de Deus nos ensina e nos traz uma sensação contrária a esses sentimentos. Sentimentos esses que nós reconhecemos que a maioria das pessoas detém. Ao entendermos a providência, nossos corações são tomados pela certeza e confiança, além da segurança na boa mão do Senhor. E assim, meus queridos, conseguimos então enxergar o Criador e consumidor da vida, guiando e controlando e governando sobre todas as coisas. É por isso que hoje nós estudaremos sobre a doutrina da providência de Deus. E para que nós possamos fazer isso, eu lhe convido a tomar a sua Bíblia e a abrir no texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 9 e verso de número 6. Por favor, tome sua Bíblia e abra em Neemias, capítulo de número 9 e verso de número 6. Espero que todos já tenham achado. Neemias 9, verso de número 6, diz assim a palavra de Deus. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Convido a todos a curvarem a sua cabeça, enquanto oramos ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus bendito, te rendemos graças pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra revelada a nós. E podermos, Senhor, nos reunirmos em Teu nome neste dia para celebrarmos as Tuas bênçãos, a Tua providência, o Teu amor e a Tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, hoje e fala aos nossos corações, transformando-nos pelo poder que há na Tua palavra tão somente. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos, agradecidos por tudo. Amém e amém. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Neemias destaca os grandiosos feitos do Senhor na história e louva ao Senhor por isso. Observe que ele afirma que Deus não só criou os céus, a terra e tudo que neles há, mas também que o Senhor os governa e os preserva com vida, mesmo em meio a todas as adversidades. Ele vai nos dizer que o nosso Deus é o Deus que elegeu por pai de todos a Abraão, que o preservou em sua peregrinação à terra que ele havia lhe prometido, que o livrou das mãos de homens maus e com ele firmou aliança. Esse é o mesmo Deus que ouviu o clamor do seu povo quando ainda escravos no Egito e que, através de sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, contra todo o povo daquela terra, libertou o seu povo daquele jugo. Apesar das intempéries que envolveram a todos ali, Deus preservou, conduzindo o seu povo em jornada pelo deserto, a terra que lhes havia sido prometida. Observe que dentre esses fatos, Neemias relembra a todos nós o fato de que o Senhor abriu o mar para eles passarem. Além disso, nós vemos nas Escrituras que Deus não só abriu o mar providencialmente para que eles atravessassem e escapassem assim do ataque do Egito, mas Deus também, durante a peregrinação daquele povo no deserto, fez jorrar água da rocha, livrou eles dos exércitos inimigos e até mesmo do veneno das serpentes. Que o Senhor providenciou o pão quando eles tiveram fome e água quando tiveram sede. O Senhor os preservou, ainda
que em uma condição desfavorável o Senhor não os deixou perecer, mas o Senhor os preservou. Diante disso, devemos nos questionar o que esses acontecimentos históricos nos revelam. A resposta não poderia ser outra, senão a que nos revelam exatamente as obras da providência de Deus. Vejam, de acordo com o Catecismo Maior de Westminster, Deus tem duas formas de executar seus decretos, ou o seu decreto eterno. A primeira delas é a obra da criação, e a segunda, a obra da providência. Ora, a obra da criação é justamente aquela pela qual Deus, pela palavra de seu poder, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há para si mesmo no espaço de 6 dias. E no 7º dia, então, Deus descansou, conforme assim nos declara o texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. No entanto, nós percebemos claramente, através da própria Escritura, que o fato de Deus ter descansado ao 7º dia após a criação não significa dizer que ele entrou numa condição de inatividade após isso. Muito pelo contrário. As Escrituras testemunham, e o próprio Senhor Jesus Cristo também, que Deus continua a agir ativamente na execução de seu decreto eterno. O próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 5, verso 17, declara: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Observe que o contexto da passagem que Jesus afirma isso está ancorado na discussão quanto às ações que eram permitidas ou negadas de serem realizadas, ou melhor, de serem executadas durante o período do Shabá, ou do sábado judaico. Vejam, se na criação Deus ativamente executa aquilo que for decretado, muito mais também executa o decreto, como diz o Catecismo Maior de Westminster, através de suas ações de preservação e governo de todas as suas criaturas para o louvor de sua própria glória. Vejam, meus queridos, a essas ações de preservação e governo, a esse trabalho que Deus realiza, ainda chamamos isso de providência. É por isso que em nossa confissão de fé, em nossos símbolos de fé, na confissão de fé de Westminster, a definição de providência é a ação pela qual Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. E ele faz isso pela muito sábia e santa providência, de acordo com sua infalível presciência e pelo livre e imutável conselho de sua própria vontade e para o louvor da sua glória, sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Veja então, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ele está presente na vida de todos nós, quer creiamos em seu santo nome ou não. Deus governa sobre tudo e todos. Como diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 23, verso número 23, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Veja, Neemias diz no verso 6, ele é o Senhor. Ora, meus queridos irmãos, o Deus que nós cremos, o Deus da aliança, o Deus do pacto, é o soberano de tudo e de todos. Ele governa, ele dirige o curso da história, ele governa as nações, todo o universo age de acordo com a vontade dele. Ele é aquele que levanta os reis e também o mesmo que os destrona, o que levanta reinos, mas que também os destrói, os desfaz de acordo com a sua justiça e com a sua vontade, que é santa. E é por isso, meus irmãos, que nós afirmamos que a providência de Deus, ela dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Veja, em Isaías 45, nós temos a prova viva disso, quando o Senhor suscita um rei ímpio, como era o rei persa Ciro, o Aquemênida, e usa-o para libertar seu povo que havia estado cativo na Babilônia desde a invasão de Nabucodonosor.
Nós vemos também no texto de 2 Crônicas, Deus suscitar um outro rei ímpio, nesse caso a Sisaque, rei do Egito, contra Judá, que naquele período estava governada pelo rei ímpio Roboão, para que assim os príncipes da corte de Roboão fossem humilhados e se arrependessem de ter abandonado o Senhor, pois do contrário a cidade seria destruída. Nós vemos também a providência de Deus dirigindo, dispondo e governando todas as suas criaturas, quando mantém Jonas na barriga do grande peixe, mas que depois é deixado a salvo na praia para cumprir aquilo que Deus o havia ordenado, pregar a palavra aos ninivitas. Isso nos mostra, meus irmãos, e com isso nós percebemos que a providência de Deus alcança todas as pessoas, principalmente aqueles que são piedosos, aqueles que sempre procuram conhecê-lo mais e mais. Mas a providência de Deus não apenas dirige, governa e controla, sustenta todas as coisas, ela também preserva. Veja, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso número 7, nos diz que Deus tem cuidado de cada um de nós. Meus irmãos, a boa mão do Senhor sempre nos está estendida pela graça para nos erguer quando nós caímos, para nos sustentar quando tropeçamos, para nos corrigir quando precisamos, mas também para nos abençoar com toda sorte de bênçãos celestiais. No Salmo 33, verso 18 e 19, Davi, como bem assim afirma o reformador João Calvino, nos diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Ah, meus irmãos, que precioso alento podemos encontrar nessas palavras hoje. Que precioso consolo e alegria podemos observar, principalmente em meio a todo esse cenário de pandemia que estamos vivendo. Deus, por meio de seu providencial cuidado e através de sua soberania, defende e preserva seu povo nos momentos mais difíceis e perigosos. Veja, o nosso misericordioso Deus, por meio de sua providência, como assim diz o mavioso de Israel, Davi, recolhe nossas lágrimas em seu odre e fortalece-nos quando nós estamos fracos. Ah, meus irmãos, sim, ele atende às nossas necessidades. O puritano Thomas Watson nos relata a providência de Deus quando os protestantes, sitiados pelo rei da França em Rochelle, são maravilhosamente, então, abençoados por Deus com um grande número de peixes para alimentá-los durante o cerco, a fim de que resistam e assim não chegassem a ter fome. E o que dizer do caso de Elias, quando escondido em uma caverna, sem ter com que se alimentar, Deus manda providencialmente que corvos então o alimentem. Ah, meus irmãos, e quando olhamos para a situação calamitosa do rei Ezequias, na cidade de Jerusalém, que, sitiada pelos exércitos do terrível Senaqueribe, desafiava não somente o rei hebreu, mas também o Deus vivo de Israel. O Senhor, então, providencialmente e misericordiosamente, então, os livra das mãos daquele terrível rei, e por isso cantam junto com os filhos de Coré, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas horas de tribulação. Ah, meus irmãos, que doutrina importante nestes últimos dias. Doutrina importante não porque Deus, em sua providência, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas, desde a maior até a menor, mas também porque nos revela que em sua providência Deus também alcança todos os acontecimentos do mundo, todos os negócios e todas as ocorrências. Veja, perceba que não há nada que se mova no mundo em que Deus não tenha, por sua providência, ordenado.
As Escrituras nos dizem que até os cabelos de nossa cabeça estão contados, que nenhum haste cai em terra sem o consentimento de Deus, o Pai, como diz Jesus em Mateus, capítulo de número 10. É diante dessa verdade, então, meus irmãos, que eu pergunto, de que o homem, então, pode se exaltar? Do que o homem, então, se gloria? Ah, meus irmãos, a providência de Deus atinge a todos os lugares, a todas as pessoas e tudo o que acontece. Nada acontece sem que Deus esteja ciente e agindo ativamente. Logo, não há espaço para acasos, não há espaço para sortes, não há espaço para azar. Não há espaço para autonomia humana diante de um Deus que é soberano, que governa, sustém e dispõe todo o universo. Não há espaços para que você se desespere ou se aflija diante das piores situações que acontecem no mundo e muitas vezes na sua vida. Lembre-se do que diz o salmista no Salmo de número 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lembre-se que o Deus da providência é o nosso Deus, que assim como livrou o seu povo no passado, provendo alimento àqueles que perambulavam no deserto, lembre-se que se tratavam de homens, mulheres, crianças e idosos. Deus ainda assim não os deixou perecer pela fome, nem muito menos pela sede, nem muito menos pelas pestes e até pelo veneno das serpentes. Esse é o mesmo Deus a quem nós tanto adoramos hoje. Esse é o mesmo Deus da aliança que nos livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que nos tirou de um tremedal de lama e que nos fez de mortos para vivos, e honra, glória seja dada ao seu nome pelos séculos dos séculos. Veja, Deus sempre sustentou, consolou e preservou o seu povo, como nos lembra o puritano Jeremiah Burroughs, ao citar a pandemia de peste bubônica que ocorreu na Inglaterra, vitimando aproximadamente cerca de 1/5 da população inglesa. Lembremos-nos que só em Londres, como diz o próprio Jeremiah, só em Londres foram mais de 43.000 mortos. Jeremiah nos lembra que foi naquele período de pânico e de muita incerteza que os cristãos puderam conhecer melhor a providência de Deus, achando assim contentamento em sua palavra e confiança para superar a terrível adversidade. Parafraseando mais uma vez Jeremiah, uma gota da doçura do céu é suficiente para tirar toda a amargura e azedume de todas as aflições do mundo. Sendo assim, que nossas vidas sejam adocicadas pela penetrante e maravilhosa palavra de Deus, e que nele possamos encontrar segurança, confiança, paz e esperança em tempos de calamidade. Lembre-se disso, um espírito murmurante é um mal maior do que qualquer aflição, que qualquer intempérie. Um espírito que confia, espera, aguarda e está seguro no Senhor, ele é perseverante e não teme o que venha a acontecer. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que a palavra de Deus seja aplicada aos vossos corações nesse dia e que em tempo achem refrigério em meio às aflições no nosso bom Deus. Vamos orar novamente? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos pela tua santa e maravilhosa providência de nos preservar até os dias de hoje, Senhor. E certamente as tuas misericórdias hão de se renovar cada vez mais em nossas vidas. Olha por cada família de nossa comunidade, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que enclausurado em seus lares, vem, Senhor, se prevenindo dessa pandemia que tem assolado o mundo. Mas sem o teu auxílio, sem a tua providência, sem o teu livramento, certamente nenhum desses esforços seria suficiente. Portanto, clamamos a ti, Senhor. Volta os teus olhos para sobre nós, olhar de misericórdia e nos livra de todo o mal. E seja feita a tua vontade sempre, e que estejamos sempre aptos a viver para a tua glória, até aquele dia em que tu nos chame à tua presença, aí onde tu estás, e assim nos
rejubilaremos, nos alegraremos em tua presença, como nunca outrora o prazer e a alegria sentimos antes. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém e amém.